Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, o nosso tema é como emagrecer sem passar fome. E para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de ter mais uma vez aqui comigo, meu amigo e cofundador da Outlive, Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge, pelo convite e sempre bom, né, falar de um tema tão fundamental, né? Fome é praticamente onde as dietas morrem, né? Vamos falar Uhum. sobre isso. Show de bola. Bom, se você aí de casa já tentou emagrecer fazendo uma dieta extremamente restritiva, sabe muito bem que a fome é um dos nossos principais inimigos. Afinal, quem consegue ficar tanto tempo assim comendo tão pouco? Mas e se eu te disser que, na verdade, a fome não é só um inimigo de curto prazo, mas também é um dos grandes inimigos quando a gente fala sobre a manutenção do peso perdido? Na verdade, a fome nada mais é do que uma resposta biológica, né? É o nosso próprio corpo lutando contra o processo de perda de peso, para tentar sobreviver. Mas calma, fica tranquilo que existem sim estratégias que podem te ajudar a diminuir a fome ao longo do tempo. E a intenção desse episódio é justamente trazer e mergulhar um pouco nesse tema e mostrar que não é só porque a fome aumenta durante o período de emagrecimento e até mesmo como nosso corpo faz para tentar te impedir de perder cada vez mais peso, mas também como contornar através de ciência, estratégia e, por que não, um pouquinho de autoconhecimento e comportamento, a própria fome. Então, se você tem como objetivo perder peso, presta atenção porque esse episódio é para você. Bom, Edu, pensando um pouco sobre a fome, né? Como é que a gente pode trazer um pouco do conceito de fome, até mesmo na parte de fisiologia normal da pessoa? Por que a gente sente fome? Como é que esse processo funciona? Eu acho que, antes de mais nada, né, por que a gente sente fome? A gente sente fome como uma sinalização do nosso cérebro para o nosso corpo que nós precisamos comer. A gente Uhum, sabe que a alimentação é essencial para o ser humano, a gente precisa de alimentos para gerar energia para a gente sobreviver, e é claro que o nosso cérebro ele precisa ter um mecanismo de avisar o nosso corpo, até porque conseguir alimentos é algo que despende energia, né? Se uhum, a gente não precisasse de alimento para gerar energia e sobreviver, a gente não teria porquê, né? E pensa que o ser humano ele sempre precisou caçar, perfeito. buscar alimentos em vários lugares, correr riscos para conseguir alimentos. Então, para a gente quebrar essa inércia que seria o natural do ser humano, a gente precisa ter um mecanismo de aviso. E o aviso é justamente a fome. E aí é importante a gente fazer essa contextualização, porque de fato o ser humano ele tem o nosso corpo moldado para períodos de escassez de alimento. Uhum, Durante milhares, dezenas de milhares de anos, os seres humanos tiveram como grande preocupação da espécie justamente conseguir alimentos. Nunca foi algo dado, né? Nunca foi algo fácil a gente conseguir alimentos. O que mudou é que nos últimos 100 anos, mais ou menos, um pouco menos em alguns lugares, mas a maioria dos lugares no mundo hoje, o problema é o oposto. O problema é que a gente tem muito alimento disponível e esse corpo que foi moldado para conseguir a qualquer custo alimento e também para conservar energia a qualquer custo, né? Que esse é um ponto importante. A gente consegue alimento. Imagina que há 10 mil anos, 10 uhum, mil anos atrás, a gente conseguiu um alimento, a gente conseguiu caçar um grande animal, um animal de grande porte. A gente vai comer aquele animal, né? Não tem como a gente guardar para depois, não tem perfeito. geladeira. Então a gente precisa comer num curto período, num espaço curto de tempo. E é claro que quando a gente come mais calorias do que a gente precisa naquele momento, o ideal é que o ser humano tenha um sistema para estocar essa energia dentro do corpo, para que não Uhum. seja um desperdício de energia. Senão seria um grande desperdício você conseguir caçar um animal de grande porte se aquilo só valesse para aquele dia, se não tivesse como estocar energia. Então a gente tem um sistema para estocar energia. O problema é que o nosso corpo antes ele precisava estocar energia da forma mais otimizada possível. Agora a gente tem um problema de excesso de estoque de energia. Perfeito. E pensando um pouco até no conceito de fome, talvez apetite, né? Existem diferenças que a gente pode falar no processo de sentir fome ou ter vontade de comer especificamente algum tipo de alimento? Existe uma diferença quando a gente fala sobre isso? Existe um sistema de recompensa no nosso corpo que é um sistema ativado por várias coisas que a gente sente como prazerosas, né? Então a Uhum, gente tem um sistema cerebral para isso. E a gente sabe que vários tipos de alimentos eles ativam esse sistema. Então, da mesma maneira que o ser humano também sente prazer em usar determinadas substâncias, né, que se tornaram as drogas psicoativas, isso virou um baita problema. Do mesmo jeito que seres humanos também ativam esse sistema de recompensa
quando eles fazem apostas, né? As apostas também são um problema visceral do ser humano de muito tempo. A gente sabe que os alimentos eles têm essa capacidade. E aí, esse sistema de recompensa, ele não está ligado necessariamente à fome fisiológica. Uhum. A fome seria a necessidade do nosso corpo de ingerir alimentos para gerar energia. O sistema de recompensa é uma sensação prazerosa que o ser humano experimentou uma vez e que o ideal é que ele repita, né? O nosso corpo sente que ele quer repetir aquela experiência. O grande problema é, antigamente, mas digamos que o doce, a gente sabe que o doce é um dos alimentos que tem mais esse papel, né? De ativar também o sistema de recompensa. Há 10 mil anos atrás, né? Vamos voltar para esse cenário, era muito raro a gente conseguir um alimento doce. Né? Sim. A gente conseguia basicamente o doce da fruta, só que as frutas eram muito menos doces do que agora, né? Perfeito. O ser humano ele foi selecionando frutas cada vez mais doces. E as frutas tinham estações, tinham locais, né? O ser humano era nômade. Então, em alguns momentos, ele chegava em locais com grande presença, né? Com grande disponibilidade de determinadas frutas. Em outros momentos, ele não tinha fruta nenhuma. Então, não tinha como a gente comer de forma compulsiva a fruta. Perfeito. E mesmo hoje em dia, mesmo essas frutas atuais mais doces e com muita disponibilidade, a gente sabe que não é tão comum as pessoas consumirem frutas compulsivamente. Porque a fruta, além do açúcar, ela tem vários outros nutrientes. Ela tem as fibras, por exemplo. Perfeito. São nutrientes que formam praticamente uma barreira, né, na absorção do açúcar. E elas têm muita água também. É totalmente diferente desses doces fabricados por nós, né? Desses alimentos doces, às vezes não é nem doce, né? Um alimento com uma mistura de carboidrato e gordura que ativa esse sistema de recompensa e a gente não só ativa esse sistema de recompensa de forma bastante intensa, como são muito disponíveis e muitas vezes baratos. Perfeito. Então, esse é um problema que é novo, né? É um sistema que já existia há muito tempo, porque nosso corpo precisava sentir essa recompensa com determinados alimentos, era uma coisa boa, só que conforme foi mudando o contexto, os alimentos ficaram mais disponíveis, ficaram mais baratos, e a gente simplesmente não tem nenhuma barreira, a gente não tem nenhuma barreira logística, né, de, é muito difícil encontrar, é muito difícil pagar, e a gente também não tem nenhuma barreira moral. A gente não tem nada mais que nos impeça, né? Pô, você não deveria comer desse jeito. Por exemplo, um dos pecados era a gula, né? Perfeito. Ainda é a gula, mas hoje em dia as pessoas não têm mais essa barreira moral, seja religiosa, seja familiar, muitas vezes as famílias desestruturadas. Então a gente acha que pode fazer qualquer coisa, a gente é livre para fazer qualquer coisa, só que a liberdade irrestrita para o ser humano, especialmente se ele tem essa liberdade para conseguir prazeres o tempo todo, acaba levando a vício. Seja o vício alimentar, seja o vício por aposta, seja o vício em droga, seja o vício sexual. Então, essa é uma história que a gente tem visto sendo contada aí nos últimos anos pelo próprio ser humano. Perfeito. E é interessante a gente tocar nesse ponto, antes de entrar um pouco na parte da fisiologia em si da fome, de por que ela aumenta, por exemplo, no processo de emagrecimento, justamente para trazer a importância da parte comportamental e até mesmo um pouco de como a evolução do ser humano como sociedade em si, e o aumento da disponibilidade dos alimentos, até mesmo das opções que a gente tinha, pode ter sofrido ali um certo efeito negativo em relação à nossa evolução como espécie, né? Nós somos feitos, como você falou muito bem, para estocar energia. Só que a gente nunca teve tanta energia disponível assim, de forma rápida ou até mesmo de forma barata. Então, parece que a gente evoluiu como sociedade, mas o nosso corpo ainda é muito parecido com o corpo daquela época. E talvez os grandes efeitos que a gente tem na dificuldade de perder peso, na facilidade de ganhar peso também, advenham dessa mudança talvez até estrutural da sociedade como um todo e dessa diminuição talvez desse freio que a gente tinha até um pouco moral em relação à religião, entre outras coisas, trazendo um pouco até na parte do emocional, né, da fome emocional que a gente já falou algumas vezes aqui, a gente vai ter alguns episódios para falar de forma mais específica, mas trazendo como, às vezes, as pessoas acabam confundindo a necessidade ou a vontade de consumir um tipo ou outro de alimento, que geralmente é um alimento extremamente calórico ou está associado ali com o que o pessoal chama de comfort food, né? Com necessariamente a fome fisiológica que a gente tem e acaba culpando, falando, poxa, eu não como tanto assim, mas eu acabo engordando. Muitas vezes ela acaba tendo a fome emocional, consumindo alimentos extremamente calóricos e isso faz com que ela ganhe peso ao longo do tempo, né? Eu acho que uma questão interessante, cara, a gente falou sobre o freio moral e a gente tocou no indivíduo, né? O indivíduo não tem mais freios morais, mas eu acho que talvez mais relevante ainda é que as organizações não têm mais freios morais. Então, hoje, por exemplo, uma empresa pode ser uma das maiores empresas do mundo e pode até ser admirada
por vender muita comida ultraprocessada que deixa as pessoas doentes. Perfeito. Então, não existe um freio para isso. Uma empresa pode ficar gigantesca, como a gente tem, inclusive, empresas gigantes no Brasil, por venderem o máximo possível de álcool. Uhum. O objetivo da empresa é aumentar cada vez mais o público consumidor de álcool. A gente sabe que o álcool é uma coisa deletéria para o ser humano. Uma discussão muito atual, né, que a gente tem visto é a questão das apostas, né? Sim. Uma discussão, será que deve ser proibida? Será que tem que ser permitida? Será que pode ter publicidade? Será que é legal pessoas fazerem propagandas de apostas? Será que é legal pessoas fazerem propagandas? Só que a gente pode expandir, né? Será que é legal fazerem propagandas de cigarro, de álcool, de comidas ultraprocessadas? Enfim, hoje, como não existe esse freio moral, como na verdade, basicamente, a única métrica é lucro ou não lucro, Perfeito. cara, muitas vezes o que vai dar lucro é você vender coisas que ativam esse sistema de recompensa do ser humano. Uhum. Vender coisas que o ser humano tem essa propensão a se viciar, a comer compulsivamente, a usar compulsivamente, a consumir compulsivamente. E aí o ser humano fica muito frágil, né? O indivíduo fica muito frágil diante dessa organização. Então, assim, eu não tô nem julgando, cara, se é bom, se é ruim, se é legal. Tô dizendo que, na minha visão, está muito claro que isso faz parte da epidemia de obesidade. Perfeito. Um dos pontos que faz parte da epidemia de obesidade é que, ao terem sido destruídos os freios morais da sociedade, começou-se a liberar coisas que são meio que tentadoras para o ser humano. Uhum. E a tentação, o tempo todo, sem nenhum freio, acaba levando a pessoa a ter problemas, né? E Perfeito. em várias áreas a alimentação é só mais uma. Perfeito. E até levando um pouco do conceito de LTV, né, da empresa querer, por exemplo, que o cliente consuma cada vez mais ao longo do tempo os produtos dela, e cada vez mais cedo, a gente vê que, por exemplo, produtos destinados à criança, ultraprocessados muitas vezes, tem lá embalagens extremamente chamativas, tem cheiros ou gostos extremamente palatáveis para as crianças e que fazem com que elas comecem a comer cada vez mais cedo esse tipo de alimento. Normalmente são alimentos um pouco mais baratos, faz com que a família acabe consumindo mais também por conta de uma questão financeira e torna a pessoa cada vez mais suscetível, até porque no final das contas a força de vontade muitas vezes não acaba sendo sucumbindo ali em relação ao desejo, à vontade de fazer, até porque o nosso sistema de recompensa é muito forte. E esse é o grande o perigo da adição, ou até mesmo do vício, né? Mas voltando um pouquinho sobre o nosso assunto, né? A gente já falou sobre a fome em si, a parte fisiológica dela. O que a gente consegue falar sobre os hormônios relacionados à fome? Existe alguma sinalização do nosso corpo de que a gente está saciado, a gente não precisa comer mais? Como isso funciona? Existem vários hormônios envolvidos na fome, então tudo que eu falar aqui vai ser um resumo, mas um resumo que retrata de maneira, no máximo possível, de maneira fiel, o mecanismo. Então, a gente tem dois grandes hormônios que são a grelina e a leptina. A grelina é chamada de hormônio da fome. Então, quando ela é liberada, e ela é liberada por células do nosso estômago, né? Então, nosso estômago está vazio, a gente começa a ter um aumento de liberação de grelina que sinaliza ao nosso cérebro a fome. Então, esse é um dos hormônios principais. O outro é a leptina. A leptina é o contrário, é chamado de hormônio da saciedade. E ele é liberado justamente pelas nossas células de gordura. Pelo nosso tecido adiposo, ele libera a leptina quando a gente já comeu muito. Então as células de gordura estão abarrotadas, a gente já está no estado alimentado. A leptina, ela tem esse papel de sinalizar a saciedade. Existem vários outros hormônios que participam, por exemplo, a insulina também tem um efeito de sinalizar no hipotálamo a saciedade, inclusive a resistência ao efeito da insulina e da leptina lá no hipotálamo é um dos fatores que desregula a fome nas pessoas obesas. Então a pessoa deveria ter uma sinalização tanto da insulina quanto da leptina lá no hipotálamo, que é uma estrutura do nosso cérebro, que a gente não precisa mais comer. Não estou mais com fome. Só que existe uma resistência ao efeito desses hormônios causado por uma inflamação no hipotálamo. Isso faz com que a pessoa que deveria parar de ter fome, continuar tendo fome. É interessante que isso acontece, inclusive, a gente já conseguiu observar isso por estudos, até mesmo antes do indivíduo se tornar obeso, né? Quando ele começa a consumir calorias de forma excessiva, a gente já começa a ver essa inflamação. Até hoje a gente não consegue explicar muito bem se a inflamação acontece antes ou depois da obesidade, né? O que é causa e o que é consequência. Exato. Agora, uma coisa importantíssima que a gente já sabe é que esse processo, ele não cessa depois que a pessoa emagrece. Perfeito. Ele continua. Então, quando a pessoa começa a emagrecer, você tem uma redução
da leptina, que é o hormônio da saciedade, e um aumento da grelina, que é o hormônio da fome. Então você tem uma piora, né? Aumenta a sua fome, você tá emagrecendo, seu corpo entende que você tá entrando na nição. Uhum. Porra, começa a ficar desesperado, preciso de alimento. E aí acontece isso, diminui a leptina, aumenta a grelina. O problema é, depois que você finaliza o seu processo de emagrecimento, essas alterações hormonais, elas continuam por no mínimo 6 anos. Uhum. A gente já verificou que por 6 anos continua tendo uma alteração. Então você continua tendo mais fome do que o normal e provavelmente é uma coisa para a vida inteira. A própria inflamação hipotalâmica, que você falou muito bem, que a gente não sabe se é causado por alimento ou se é causado pela obesidade, mas o fato é que ela existe, ela também não se resolve quando a pessoa emagrece. Então a pessoa continua tendo uma resistência da insulina e da leptina lá no cérebro, mesmo depois do emagrecimento. E aí ela continua com uma fome aumentada. Mas além desses hormônios, eu não podia deixar de citar dois que são muito importantes, que são hormônios muito conhecidos hoje em dia, que são GLP-1 e GIP, que são chamadas de incretinas, que são justamente os hormônios dos remédios. Então, os Perfeito. remédios análogos de GLP-1, o Ozempic, ele é um agonista do GLP-1. Então, ele imita o efeito desse hormônio no nosso corpo. O Mounjaro, ele é um agonista duplo, tanto do GLP-1 quanto do GIP. Então, ele imita o efeito desses dois hormônios. Esses hormônios, eles têm alguns efeitos no nosso corpo, mas o principal deles, né, para o efeito deles no remédio de emagrecer, é justamente uma supressão do apetite. Então, são alimentos que a gente libera quando a gente come e que eles suprimem o nosso apetite. Existem várias outras coisas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, o estresse ele libera, existe uma liberação de cortisol. Esse estresse pode ser agudo ou pode ser crônico. O cortisol não é que ele diretamente vai aumentar a fome, mas ele gera uma desregulação fisiológica que pode levar a pessoa a comer mais. Então, vários hormônios eles têm efeitos diretos e indiretos no nosso apetite, inclusive o sono, por exemplo, que não é um hormônio, mas a privação de sono, ela gera estresse e ela também, por si só, gera um aumento de apetite. Então, a nossa fome ela é regulada de maneiras muito diversas, essa é a verdade. Perfeito. E lembrando em conta que a gente já falou algumas vezes que o processo de emagrecimento é um processo quase que contra-fisiológico, né? O nosso corpo ele vai lutar contra isso, até porque ele interpreta o emagrecimento como um estado de inanição, que a gente não está conseguindo alimento e a gente precisa manter o nosso estoque de energia. Como que funciona essa relação entre o emagrecimento e a fome, né? Existe algo que acontece biologicamente que faz com que a gente sinta mais fome ao longo do tempo que a gente emagrece? Com certeza, assim, eu já falei boa parte dos efeitos, na verdade, quando a gente começa a emagrecer agudamente, né, logo nos primeiros dias, já existe um aumento da grelina, que é o hormônio da fome, já existe uma redução da leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, esses são os efeitos hormonais principais que acontecem no nosso corpo. Ao mesmo tempo, a gente também começa a gastar menos calorias. Então, o nosso corpo começa a se reajustar, o nosso metabolismo basal e o NEAT. O metabolismo basal é o gasto calórico que a gente precisa ter para nos manter vivos. Digamos que a gente fique parado o dia inteiro, a gente precisa ter um gasto calórico basal para nos manter vivos. Nosso coração precisa bater, os nossos órgãos precisam funcionar, as nossas células precisam se multiplicar, precisam reparar. Enfim, tem vários processos corporais que envolvem esse metabolismo basal. O NEAT são as atividades físicas que a gente faz que não são estruturadas. O que é uma atividade física estruturada? É você, por exemplo, sair para fazer uma caminhada na praia. É o exercício físico que a gente chama, né? É o exercício físico. Você vai jogar tênis, vai jogar futebol, vai fazer uma academia. Isso é uma atividade física estruturada. A NEAT é atividade física não estruturada. Então, por exemplo, você levanta para pegar água. Você levanta para ir ao banheiro. Você gesticula, você mexe sua cabeça, mexe os seus braços, mexe suas pernas. Esse seria o NEAT. O nosso corpo ele reduz tanto o NEAT quanto a taxa metabólica basal quando a gente começa a emagrecer. E é claro que quando a gente começa a gastar menos energia e quando a gente começa a ter uma mudança hormonal, diminuição da grelina, aumento da grelina, diminuição da leptina, a gente aumenta a nossa fome. Então, o nosso processo de emagrecimento, a fome acompanha a gente durante todo o processo de emagrecimento. É uma coisa inevitável. Depois a gente vai falar aqui sobre algumas maneiras de você reduzir, de você amenizar esse problema, mas eu já adianto aqui que é um problema inevitável. Não tem como a gente passar por um processo de emagrecimento, ou mesmo depois do processo de emagrecimento, sem vivenciar, pelo menos em algum grau, a fome. Perfeito. E a gente já falou que a fome é um processo biológico, né? Ele vai acontecer com todas as pessoas. Mas falando até um pouco da fisiologia da fome, né? Existem, por exemplo, alguns fatores que podem fazer com que uma pessoa
tenha mais fome naturalmente do que outra? Por exemplo, genética, alguma outra alteração? Cara, se a gente for pensar de uma maneira profunda, qualquer característica do ser humano existe uma variabilidade. Uhum. Então, assim, existe uma pessoa que é muito alta, tem 2 metros e tanto, tem uma pessoa que tem 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Tem uma pessoa que tem uma habilidade muito grande para determinada coisa, tem uma pessoa que tem uma menor habilidade. Com certeza existe variabilidade na fome também. Uhum. Toda essa regulação hormonal que envolve a fome, existe variabilidade. Então, existem pessoas que vão ter uma resposta maior ou menor na diminuição da grelina, maior ou menor no aumento da leptina. Então, existe sim uma grande variabilidade entre as pessoas. Ponto. A genética está envolvida nisso. Uhum. Agora, existem também fatores ambientais que vão melhorar ou piorar aquilo que a pessoa já ganhou pela genética. Perfeito. Então, eu acho que é uma coisa que as pessoas confundem. Muitas vezes ela fala, não, eu não consigo emagrecer por causa da genética. Não é isso. Você pode ter mais dificuldade para emagrecer por conta da genética. Uhum. Com certeza, isso é fato. Seria mentira que eu falar que não. Eu lembro que na época que a gente estava muito na questão de preparação para provas, né? Uhum. As pessoas falavam da inteligência, né? Perfeito. Existem pessoas, cara, que conseguem passar numa prova hiper difícil sem ter um enorme esforço, porque elas são muito inteligentes. Fato. Essas Uhum. pessoas existem. Agora, mesmo uma pessoa que tem uma inteligência média, ela consegue aumentar o desempenho dela, melhorar o desempenho dela na prova a ponto dela passar, inclusive numa prova difícil. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa aqui na questão da obesidade. E isso segue, na verdade, uma curva que a gente chama uma curva normal, né? Uma curva em que a pessoa que tem muita facilidade para emagrecer, ela tem muito pouca fome, é um extremo, então existem poucas pessoas assim. Perfeito. A pessoa que tem uma dificuldade extrema, então aquela pessoa que tem muita fome, que tem muita dificuldade de emagrecer, também é o outro lado da curva e é raro. Então, é raro você ter uma dificuldade genética a ponto de verdade, aquilo praticamente te impedir de emagrecer, assim como é raro também você ter uma facilidade genética que praticamente te impede de engordar. O mais comum é a gente estar no meio. Às vezes a gente está um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas a gente está no meio, e aí as pessoas do meio, basicamente, o ambiente vai dizer tudo. Então, o ambiente, as escolhas da pessoa, o ambiente em que ela está, é isso que vai determinar não só o emagrecimento, como também a fome. Perfeito. E talvez trazendo um pouco de conhecimento, que inclusive a gente tem um episódio falando sobre genética em si, né, sobre a influência da genética em diversas condições, e a gente já sabe que, pelo menos em relação à fome, em relação à obesidade, existe sim um certo componente genético, né, que faz com que as pessoas, por exemplo, tenham uma fome maior do que outras e tudo mais, mas geralmente essa herança que a gente tem, né, esse tipo de característica é poligênico, ou seja, não existe um gene específico que a gente consegue identificar que vai falar se você vai ter mais fome ou não. É uma herança que está relacionada ali com uma combinação desses genes. E lembrando o conceito da epigenética também, é possível que uma pessoa que tem uma predisposição genética para desenvolver uma condição, que não seja algo monogênico, né, que seja extremamente estabelecido, ela moldando o ambiente, ela pode ali talvez diminuir ou aumentar a expressão desses genes e fazer com que ela tenha uma facilidade maior para perder peso, uma dificuldade maior para perder peso. Então é um conceito que é importante, mas como você bem colocou, não dá para a gente usar isso como justificativa, por exemplo, para o grande peso, para a obesidade. É mais um dos pontos que precisa levar atenção. Mas você chegou a citar um pouco sobre o papel do sono em si, no processo de fome, de ganho de peso, entre outras coisas. E talvez o sono seja uma das características de saúde mais negligenciadas ao longo do tempo. Hoje em dia, na verdade, até é bonita a pessoa dormir pouco e ser bastante produtiva. O que a gente pode falar sobre os efeitos diretos do sono no ganho de peso e também mesmo na fome? Então, o sono ele aumenta a fome. Na verdade, um sono ruim aumenta a fome. Já é comprovado que, de forma aguda, também depois de dia que você teve uma noite de sono muito ruim, você tem um aumento de grelina, como eu falei, o hormônio da fome, e uma redução da leptina. Então, isso já é comprovado. Já tem estudos mostrando que pessoas que têm um sono ruim e que melhoram esse sono, e o estudo, se eu não me engano, ele pegou pessoas que dormiam menos do que 6 horas e meia Uhum. e fizeram ela dormir 1 hora a mais. A tentativa era 2 horas a mais, mas eles conseguiram, de fato, que elas dormissem, na média, 1 hora a mais. Essas pessoas tiveram uma redução de ingesta calórica natural, porque essas pessoas do estudo elas não foram orientadas a diminuir o consumo de alimentos. Elas não foram orientadas, você precisa comer menos. Não. Você simplesmente vai dormir melhor e a gente vai observar o que você vai fazer ao longo do tempo. E, claro, houve um grupo controle, né? Um grupo de comparação, que eram pessoas que dormiam mal e que não melhoraram o sono. Então, não fizeram nada para melhorar o sono dessas pessoas.
As pessoas que tiveram essa melhora de apenas 1 hora por noite, elas começaram a comer, eu não lembro agora exatamente quanto, mas era em torno de 200 e poucas calorias a menos por dia. Então isso é um efeito direto e bastante relevante que comprova que o déficit de sono, quando melhorado, faz com que você coma menos. Além disso, o sono, né, a falta de sono, o sono ruim, ele é um estressor, ele aumenta o nosso estresse. Então ele aumenta, como eu falei, o cortisol. A gente Perfeito. sabe que o cortisol ele tem efeitos bastante deletérios no nosso metabolismo. Ele, por exemplo, ele traz a nossa gordura que está na periferia do nosso corpo, que está nos braços, nas pernas, no quadril, ele leva para o abdômen. A gente sabe que a gordura abdominal é a gordura com maior potencial de prejudicar a nossa saúde. É a gordura que está relacionada à resistência insulínica, ao diabetes tipo 2, ao infarto. Então, o cortisol ele tem esse efeito. Além disso, pessoas estressadas cronicamente tendem a escolher alimentos que ativam o nosso sistema de recompensa. Isso é uma coisa vista em vários problemas, né? Inclusive pessoas com problemas de saúde mental. A gente começa a escolher pior os nossos alimentos, a gente começa a escolher mais os doces, os carboidratos simples, as comidas ultraprocessadas, as comidas que justamente vão perpetuar o ciclo da obesidade, as comidas que geram, por exemplo, a inflamação hipotalâmica que a gente falou mais cedo. Perfeito. Então, assim, a falta de sono ela é um problema gravíssimo. A falta de sono pode levar a doenças de saúde mental. Então, a pessoa pode desenvolver uma crise de ansiedade, desenvolver uma depressão relacionada à falta de sono. E a gente sabe que a depressão e a ansiedade, elas também estão relacionadas ao problema metabólico, o problema de emagrecimento, né? Na verdade, o problema de engordar. Então, assim, o sono, ele é um fator essencial da nossa vida. Se a gente for pensar, cara, a gente dorme mais ou menos 1/3 da nossa vida. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Pensa que se até hoje a gente dorme 8 horas por dia, evolutivamente seria muito mais. Se o sono não fosse essencial, faria muito mais sentido a gente dormir menos e gastar o resto do tempo fazendo outras coisas, buscando mais alimentos, né? Pensa 10 mil anos atrás, buscando mais alimentos, buscando mais parceiros sexuais, né? Para se reproduzir mais. Mas não, a gente continua dormindo 1/3 do tempo. A gente dorme 1/3 do tempo porque o sono é essencial. E ele é essencial, inclusive, para a nossa saúde metabólica e para o controle do peso. Perfeito. E talvez mais uma vez ali convidando o pessoal que nos acompanha aqui a olhar outros vídeos que já foram produzidos aqui pelo canal em relação ao sono em si, não só no aspecto mais geral do sono, mas também um pouco até no próprio efeito metabólico e cardiovascular que o sono tem, né? Lembrar Sim. que o sono de qualidade ruim, né, de quantidade, de qualidade ruim, ele não está relacionado só, por exemplo, ao processo de ganho de peso, mas também a diversos fatores cardiovasculares, como aumento da pressão arterial, muito causado também por esse estresse, a liberação de cortisol, com a diminuição, por exemplo, da liberação do GH, né, que é o hormônio do crescimento em si, que está muito relacionado ao processo de lipólise, que é a quebra da gordura, que é liberado de forma principal durante a fase profunda do sono, então também influencia no processo de ganho de peso e tudo mais. Então é importante o pessoal consumir também esses conteúdos, porque trazem conhecimentos muito importantes e até reforçando um ponto ali, né, do que a gente já falou bastante, da parte comportamental, na verdade, na organização da vida da pessoa em relação aos efeitos que se pode ter na saúde direta e até mesmo no processo de ganho de peso. Né? Sim. Mostrando mais uma vez que é necessário que a pessoa tome as rédeas da vida dela para poder, da melhor forma possível, lógico, adaptando na rotina que ela tem, nas condições que ela tem, melhorar alguns parâmetros que com certeza, pelo menos a longo prazo, vão ser fundamentais para que ela consiga não apenas manter o peso, mas também melhorar vários fatores que vão fazer ela diminuir a chance de morrer, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, um acidente vascular cerebral, um derrame, ao longo do tempo. Então, muito importante reforçar isso também. Agora, a gente já falou um pouco sobre a fome em si, sobre as adaptações metabólicas que a gente tem no indivíduo que perdeu peso, justamente para tentar diminuir essa perda de peso, né? O nosso corpo lutando contra esse processo. Mas quais são as principais estratégias que a gente pode utilizar, se a fome é o grande vilão ali a longo prazo das dietas, para tentar diminuir a fome e aumentar a chance do indivíduo manter o peso ao longo do tempo? Acho que vou dividir essa minha resposta em duas. Primeiro falando sobre as coisas mais fisiológicas, alimentos, dieta, etc. E depois falando sobre uma parte mais comportamental, de vida, que talvez eu acho que a segunda parte tenha a maior relevância de todas. Perfeito. Em termos de dieta, existem alguns alimentos que comprovadamente geram mais saciedade. Então, por exemplo, proteína é o macronutriente que gera mais saciedade dentre os três, né? A gente tem proteína, gordura e carboidrato.
A proteína, se você tem uma dieta de 2.000 calorias com uma porcentagem elevada de proteína, você vai ter mais saciedade do que uma outra pessoa que come as mesmas 2.000 calorias com menos proteína. Isso já foi comprovado, as pessoas tendem a comer menos quando tem mais proteína na dieta delas. Ou seja, uma das estratégias possíveis é você aumentar a porcentagem de proteína da sua dieta. E além desse benefício, vai ter outro benefício também, de que a proteína é um hormônio anabólico para a nossa massa muscular. Perfeito. Então a gente tende a manter ou até ganhar massa muscular se a gente fizer atividade de força, aumentando o nosso consumo de proteína. E óbvio que aumentar a massa muscular vai ser bom, porque vai aumentar o seu gasto calórico, além de você ter uma composição corporal mais saudável. Então, Perfeito. aumentar a proteína é uma estratégia totalmente válida que você deve fazer. Eu colocaria, inclusive, a proteína ajudando no processo, não necessariamente da fome, mas do emagrecimento, por conta do processo de queima, né, da proteína, que é menos eficiente, a gente gasta mais energia para queimar a proteína, e até o ponto de que, aparentemente, pelo que a gente vê nos estudos, a proteína de origem animal, né, o consumo da proteína in natura, parece ter uma saciedade maior do que, por exemplo, o consumo de suplementos alimentares baseados em proteína, whey protein, por exemplo. Aparentemente, a saciedade é maior porque ela vem Sim. acompanhada, lógico, de vários outros micronutrientes e outros macronutrientes que vão fazer com que a saciedade seja aumentada. Então, lembrar um pouco disso. Boa, excelente adição aí. E, cara, além da proteína, olhar para a densidade calórica dos alimentos. A densidade calórica é o número de calorias que você tem pelo mesmo peso de alimento, e o peso normalmente vai ter muito a ver com o volume do alimento. Perfeito. Então, se você tem um alimento pequenininho, que tem muita caloria, exemplo, uma castanha do Pará. Castanha do Pará é um alimento com muita gordura, é uma gordura boa, inclusive, gordura insaturada. Um ótimo alimento, né, se a gente for pensar por esse lado, mas ele é um alimento pequeno, leve e que tem muita caloria. Se você come algumas castanhas do Pará, possivelmente você vai consumir metade das calorias que você deveria consumir no dia inteiro, e você não vai gerar saciedade de metade do dia. Perfeito. Então, é um tipo de alimento que você deveria evitar. E aí eu citei castanha do Pará, mas praticamente qualquer alimento com pouca água, né, alimentos desidratados e com muita gordura, eles vão ter essa característica. Então, os óleos, azeite, manteiga, por exemplo, têm essa característica. Alguns cortes de carne, especialmente carnes processadas, são muito desidratadas, que tem muita gordura, tem essa característica. E vários alimentos que são realmente pequenos e que engordam, né? O queijo, por exemplo. O queijo é um alimento que normalmente é pequeno. Você come uma fatia de queijo e você já consumiu 150, 200 calorias. Uhum. Esse é um tipo de alimento que sabota a fome, porque você comeu pouco e gastou entre aspas, né? Na verdade, você consumiu muitas calorias. Por outro lado, os alimentos com uma densidade calórica baixa são os alimentos que são volumosos, leves e que praticamente não têm caloria. Então, se você olhar, por exemplo, várias verduras, o alface, por exemplo, brócolis, verduras e frutas, de uma maneira geral, elas têm essa característica porque elas têm muita água, a água não gera caloria, e elas também têm muita fibra. Perfeito. E a fibra é um nutriente que o nosso corpo não consegue digerir, portanto, a gente não absorve nada de caloria da fibra. Então, priorize alimentos com uma menor densidade calórica. Uhum. Pense nisso. Alguns peixes magros que têm muita água, peixes muito hidratados e que têm pouca gordura, eles também têm essa característica. E aí, colocando talvez um ponto que é importante, né? A gente já citou algumas vezes, as fibras aí, talvez trazendo até um pouco da saciedade, né? Que como elas não são digeridas, elas aumentam o bolo fecal no final das contas, vão aumentar também na parte da saciedade. A distensão do estômago, por exemplo, por volume, é uma das coisas que traz saciedade pra gente. Mas também lembrando do conceito, da diferença, na verdade, do conceito entre a densidade calórica e o valor nutricional do alimento, né? A gente tá falando aqui no processo de emagrecimento, então densidade calórica importa bastante, mas não tem uma relação direta com o valor nutricional do alimento. Claro. Você falou muito bem, ali tem várias coisas como a castanha do Pará que são extremamente nutritivas em relação a macro e micronutrientes, mas que não necessariamente são alimentos interessantes para quem quer emagrecer por conta da densidade calórica delas. E às vezes até podem ser interessantes, mas você não pode exagerar. Exatamente. Você tem que entender que ele é um alimento ali cor amarela, no máximo. Exato. Você tem que, cara, você vai comer, mas você não pode comer de qualquer jeito. Você não Uhum. pode comer sem pensar. E esses alimentos, muitas vezes, eles geram um comportamento compulsivo também, que é a minha próxima parte da resposta. Os alimentos que ativam esse sistema de recompensa, né? Uhum. A gente tem alimentos que classicamente atingem esse sistema em praticamente todo mundo, tipo doce, chocolate, sorvete, e existem alguns alimentos que ativam em determinadas pessoas, um Uhum. comportamento compulsivo. Então tem gente, por exemplo, que come pão compulsivamente, tem gente que come queijo compulsivamente, tem gente que come chocolate, sorvete compulsivamente.
você precisa se conhecer e entender qual tipo de alimento você tem essa tendência a comer compulsivamente. E aí, de preferência, cortar da sua dieta. Porque quando a gente fala de compulsão, é mais ou menos igual um vício, né, cara? Então você tem que Perfeito. cortar. Não adianta você moderar. Se você conseguir moderar e você tem esse autoconhecimento, beleza. Modere que você não vai ter problema se você comer um pedacinho de chocolate por semana, ou 2, 3 pedacinhos de chocolate por semana. Agora, se você começa a comer um chocolate e precisa comer uma barra inteira, cara, nesse caso você vai precisar cortar. Então, ter esse autoconhecimento, eu não diria nem que isso seja um controle da fome, né? Isso é mais o controle do que você tinha falado antes, que é o do apetite, que é o Perfeito. daquela vontade, uma alimentação mais emocional. Uhum. E aí, cara, não tem jeito. Você vai precisar se conhecer, entender qual tipo de alimento gatilha esse comportamento e também qual tipo de contexto da sua vida que gatilha esse comportamento. Então, Perfeito. tem mulheres, por exemplo, que vão saber que na TPM elas Uhum. vão querer comer muito doce. Em determinado parte do ciclo menstrual, elas vão querer comer muito doce. Ou as pessoas que sabem que quando estão muito estressadas querem comer tal alimento. Então, para isso, você vai precisar controlar o seu ambiente, para você não ter acesso a esse tipo de coisa. Perfeito. E você também se preparar psicologicamente para isso, né? Porque, como Uhum. a gente falou, você vai precisar encarar a fome, né? A gente tá Uhum. dando aqui dicas para melhorar esse enfrentamento, né? Tá te dando armas. Mas no final, cara, vai ter a batalha. No final, você vai ficar com fome, você vai ficar com vontade de comer aquele determinado alimento, e aí a sua razão, né, a sua vontade racional vai ter que se sobrepor à sua emoção. A sua Perfeito. vontade irracional, né? Vai ter que sobrepor. Isso, cara, é um desafio que a gente tem em várias áreas da nossa vida. Então, É. não é só alimentação. Inclusive falando sobre hábito, né? E a gente sabe muito bem que, no fim das contas, dieta é também um hábito, é uma construção de hábito. O primeiro passo para você conseguir mudar aquilo é justamente reconhecer que aquilo é um hábito e que provavelmente, a partir de um certo estímulo, você vai fazer aquilo e vai ter a recompensa que na sua cabeça é, por exemplo, comer uma comfort food ou comer o que você quer, só que isso tem consequência ao longo do tempo. Então, reconhecer isso como um hábito é um dos primeiros passos para tentar mudar a longo prazo, né? É isso, cara. Então, já falei da proteína, falei da densidade calórica, falei dos alimentos que geram compulsão. E aí vai ser muito. Essa parte vai ser muito individualizada. Outro ponto que aparentemente aumenta a fome também são picos frequentes e excessivos de glicemia. Então, você Uhum. ficar tendo picos de glicemia, a glicemia desce, a glicemia sobe ao longo do dia, aparentemente gera também fome. E como que isso acontece? Isso acontece quando você come alimentos com carboidrato com muita frequência ao longo do dia. Tipicamente aquela pessoa que almoça, toma o café da manhã, aí depois come um lanche da manhã, sempre alimentos com muito carboidrato, alimentos com alto índice glicêmico, né? Aquele carboidrato mais simples, doce, farinha, não carboidratos mais integrais, que tem muita fibra junto. A pessoa come o lanche da manhã, aí a pessoa almoça, a pessoa come o lanche da tarde, antes do jantar ela come mais alguma coisinha, no jantar, aquela pessoa que fica comendo o dia inteiro alimentos com carboidrato, ricos em carboidrato. Então, esse tipo de comportamento, ele gera um ciclo de fome. A pessoa Uhum. também tende a ter mais fome. Então, evitar isso. Se for para comer um lanche da tarde, priorize ter proteína no seu lanche também. Evite carboidrato simples. Vê se você cortar um pouco a farinha, o açúcar, não ajuda você a controlar melhor o seu apetite, mesmo que isso seja uma tentativa que você, não funcionou, beleza, mas tente fazer isso, que para muita gente é importante. Muita gente que faz dietas com restrição de carboidrato reportam isso. As pessoas falam, cara, eu tô sentindo muito menos fome. Então veja se não vai ser o caso para você, porque isso pode ser muito importante. Outra coisa que também tem surgido bastante, né, tem sido cada vez mais estudada, que surgiu logicamente para o tratamento e para o acompanhamento dos pacientes com diabetes, mas cada vez mais tem sido analisada ali em relação tanto aos picos glicêmicos quanto ao próprio comportamento do indivíduo específico a um tipo de macronutriente, é a monitorização contínua da glicose, né? Uma ferramenta que, lógico, ainda não é tão acessível, ainda a gente precisa de mais estudos para poder entender como isso funciona em indivíduos saudáveis, né, sem diabetes mellitus, por exemplo, mas que aparentemente conseguem mostrar que pessoas diferentes respondem de forma diferente aos mesmos macronutrientes. Sim. Então vai ter pessoas, por exemplo, que vão ter mais esse efeito do carboidrato e vão ter pessoas que vão ter menos esse efeito. Mas logicamente, até pensando pela fisiologia, o consumo do carboidrato vai ter muito mais impacto de pico glicêmico do que necessariamente o consumo da própria proteína em si, né? E até falando na própria compulsão que a gente falou, é muito mais comum que a gente veja pessoas tendo compulsão ou comendo de forma emocional
por um doce do que necessariamente comendo alface, né? Nunca vi alguém falar, poxa, eu tô estressado hoje, eu vou comer uma bacia de alface. Não existe. Normalmente o pessoal vai comer chocolate, vai comer um hambúrguer, vai comer alguma coisa que seja mesmo um comfort food. Então lembrar desses dois pontos que são importantes. Não, exatamente, cara. E aí, o outro ponto é você encontrar uma dieta que se adapte aos seus gostos alimentares. Isso a gente fala sempre, né? Que existe um vício de muitos profissionais de saúde de prescreverem a mesma dieta para todo mundo. Como se existisse uma única dieta que é perfeita, o que é a melhor de todas e que vai se encaixar melhor para todo mundo. Isso é mentira. Quando a gente fala de padrão alimentar, a gente não está falando de um remédio. Quando a gente compara dois remédios, a gente só quer saber qual é o melhor remédio, que é aquele que gera o efeito que a gente quer, sem gerar efeito colateral. E a gente vai escolher, é o remédio A esse? Então vamos prescrever o remédio A. Ah, não, é o remédio B? Vamos prescrever o remédio B. Uma dieta não pode ser feita assim, porque não é a mesma coisa. O padrão alimentar da pessoa, ele é um aspecto muito importante da vida daquela pessoa. Uhum. Ele é uma coisa cultural, é uma coisa que tem raízes familiares, culturais. Ele inclusive, é um dos prazeres da vida da pessoa. Então não adianta você querer ficar numa dieta que você não goste, que você não se encaixe. Você precisa encontrar uma dieta que você goste. Ah, pô, legal é não fazer dieta, eu gosto de comer só coisa... Beleza, você vai ter que mudar alguma coisa. Mas mesmo mudando alguma coisa, mesmo que você tenha uma dieta que não seja a melhor dieta da sua vida, porque você preferia comer besteira, mas, cara, você precisa encontrar a melhor dieta possível para você. Isso vai atenuar, eu nem diria atenuar a fome, vai atenuar pelo menos a sua vontade de comer. Vai atenuar o seu apetite. Então, isso é muito importante. Não procure a dieta perfeita, procure a dieta que mais se encaixe para você. Então, falei aqui da proteína, falei da densidade calórica, falei dos picos de glicemia, evitar isso, falei dos alimentos que geram compulsão e agora falei do encaixe da dieta. Essas, para mim, são as dicas principais para atenuar a fome e o apetite. Dito tudo isso, Jorge, a gente já falou algumas vezes aqui, né, que hoje em dia a gente sabe mais do que nunca sobre alimentação, dieta, efeito dos nutrientes, dos alimentos sobre a nossa fisiologia. A gente sabe mais do que nunca sobre o processo de engordar e sobre o processo de emagrecimento. E aí eu digo a gente, eu digo a sociedade, né? Perfeito. O ser humano sabe mais do que nunca. Ao mesmo tempo, a gente nunca teve tanta gente com sobrepeso e com obesidade. Uhum. Isso é um grande paradoxo, né? Pelo menos Sim. um aparente paradoxo. Como pode a gente saber tanto e mesmo assim o problema ficar cada vez maior? A resposta para esse paradoxo é muito simples. A resposta é que o que faz as pessoas engordarem ou emagrecerem não é elas saberem ou não as informações. As informações por si só, elas não engordam ou emagrecem. O que vai fazer as pessoas engordarem ou emagrecerem é a estrutura da vida delas. É a maneira Perfeito. como elas organizam a vida delas. E aí isso não significa culpar as pessoas, até porque se a gente está vivendo uma epidemia de obesidade, cada vez muita gente ficando obesa, não dá pra gente colocar na conta dessas pessoas individualmente, né? A gente Uhum. tem que colocar em mudanças estruturais da sociedade. Perfeito. Algo estrutural está mudando e fazendo com que muita gente fique gorda ou fique obesa. Inclusive, a gente tem cada vez pessoas mais jovens se tornando obesas e pessoas que muitas vezes não têm um controle específico sobre a sua vontade, né? As crianças não têm essa capacidade tão grande como o adulto. E se isso está acontecendo também com elas, é bem provável que uma estrutura alternada tenha começado a atingir cada vez mais de forma precoce a nossa população. Exatamente. Aí a gente pode falar, tem vários motivos, um deles a gente já falou, né? A existência de empresas que trabalham para isso. Uhum. Elas não trabalham para engordar você, mas elas trabalham para vender alimentos que engordam você. Sim. Então é óbvio que isso vai fazer uma diferença gritante. A gente não está falando de empresa de esquina, né? A gente está Uhum. falando de empresa que está na bolsa dos Estados Unidos, cotada a bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Sim. A gente está falando de várias empresas desse tipo. Então, é óbvio que existe uma pressão social ali. Como a gente falou, não existe mais qualquer freio para você fazer isso. Uhum. Os freios que existem, você precisa colocar no rótulo do seu alimento, eu acho até que são bem-vindos, mas eles são insuficientes, Lógico. porque o núcleo continua o mesmo. Você Uhum. precisa vender aquele alimento que é ruim para as pessoas. E ao mesmo tempo, as pessoas individualmente, elas também tiveram sua vida meio que desestruturada, né? Muitas vezes o processo de engordar, ele acontece quando a gente tem problemas grandes na nossa vida. Perfeito. Quando a gente tem mudanças grandes. A pessoa, ela perdeu o emprego e ela engordou muito. A pessoa terminou um relacionamento, teve um divórcio e depois ela engordou muito. A pessoa, às vezes não é nem um problema, né? Mas é uma mudança muito grande na vida dela, como ter filho, Uhum. né? A mulher teve um filho.
Claro que existem aspectos fisiológicos aqui. A gente pode depois até gravar um vídeo sobre isso. Mas também existem aspectos psicológicos e sociais aqui. A pessoa Lógico. tem uma mudança muito grande. Às vezes a pessoa... Imigrantes, é interessante isso. Uhum. Quando a pessoa imigra de país, ela tem uma chance maior de começar a engordar, de ter problemas metabólicos e também problemas de saúde mental. Então, Perfeito. o estresse, ele tá aí como grande mediador desse problema todo. E aí, se a gente começa a entender e diagnosticar que pelo menos boa parte dessa epidemia é gerada por questões da vida, muito além do alimento que você come ali, a gente começa também a entender que a solução para isso também vai além do alimento que você come. A solução para isso precisa passar por uma reorganização da vida, por um ordenamento da vida. A pessoa precisa encontrar realmente uma organização que minimize o estresse na vida dela, porque o estresse é um grande inimigo disso. Você estressado, porque imagina só, você foi um obeso, você emagreceu. Você está lá na sua fase de manutenção. Você sabe, como a gente falou até agora nesse episódio, que você teve mudanças fisiológicas que vão jogar contra você nesse processo. Isso é inevitável. Cara, você ter esse processo nadando contra a correnteza num momento de estresse é muito mais difícil. Sim. Então você precisa controlar o estresse. Se a sua vida for um estresse crônico, como é a vida de muita gente, a pessoa dorme mal, a pessoa tem uma família desestruturada, a pessoa tem um trabalho que ela não gosta, ela está desempregada, é muito difícil ela conseguir nadar contra a correnteza dentro de uma desestruturação desse tipo. Uhum. Então a pessoa reordenar a vida dela, cara, não é uma questão pequena, não é uma questão menor aqui, um detalhe desse episódio. Na verdade, para mim é o protagonista dessa Sim. conversa. Para você enfrentar a fome que vai aparecer. Então, tudo que a gente falou diminui a fome, mas a fome vai aparecer e vai ser a sua maior adversária. E vai ser a maior adversária justamente nos momentos de maior estresse. Inclusive, eu vou até interromper aqui. Se você já teve problema com isso, se você já parou uma dieta porque estava com muita fome, ou você conseguiu emagrecer, mas voltou a engordar, me diga se isso teve algum gatilho da sua vida. Se foi algum momento, alguma coisa que aconteceu, você terminou um relacionamento, você teve problema com seu filho, você entrou na menopausa, que também é mais um aspecto fisiológico, mas também psicológico. Se você se mudou, enfim, teve alguma perda familiar, alguma coisa que tenha acontecido, para ver se o que a gente está falando faz sentido, né? Perfeito. Eu converso com as pessoas e eu vejo muito esse tipo de coisa acontecendo e, na verdade, isso tem explicações fisiológicas muito óbvias, né? A gente Uhum. falou sobre os efeitos do estresse, o efeito do cortisol no nosso corpo, tanto fisiológico, metabólico, quanto psicológico, e o psicológico vai depois afetar o metabólico. Então, isso tudo é muito explicável fisiologicamente. Agora, se a alteração fisiológica é causada por uma coisa externa, a gente focar só em resolver o metabólico, o fisiológico, não vai resolver o problema, né? Perfeito. Porque o problema vai continuar ali e aí Uhum. depois você vai acabar sucumbindo de novo, que é o que eu acho que acontece. Então, para a pessoa resolver o problema de forma estrutural, para ela enfrentar a fome, para ela conseguir que a vontade racional dela sobrepuje a emoção, a vontade passional dela, cara, ela vai precisar estruturar a vida dela de uma forma muito séria, desde o sono, controle do estresse, se possível, melhorar as relações dela pessoais, se possível, melhorar as relações profissionais, se possível, inclusive, ter algo espiritual na vida dela, que é uma coisa que a gente sabe que também torna o ser humano mais centralizado. Existem, inclusive, evidências interessantes que o ser humano que tem uma vida espiritual ativa, ele tem menos hormônios de estresse do que pessoas que não têm. Então, existem algumas evidências nesse sentido, mas o ponto principal é: uma vida organizada vai fazer com que a pessoa se fortaleça para enfrentar a fome. Uma vida desorganizada, cara, ela vai ter muita dificuldade. Perfeito. E até aproveitar o pessoal que nos acompanha aqui, que provavelmente ou conhece alguém que já teve um problema em relação ao emagrecimento, quer emagrecer, não está conseguindo, já sucumbiu, por exemplo, para a fome nesse processo como um todo, ou a própria pessoa já teve esse evento, convidar o pessoal a se inscrever de forma totalmente gratuita no nosso grupo do WhatsApp, que inclusive deve estar aqui na descrição do vídeo e também nos nossos comentários, que é uma tentativa, vou dizer, pelo menos humilde ali da Outlive como um todo, de criar uma comunidade de pessoas que tem como objetivo comum perder peso, melhorar a sua saúde como um todo, para trocar experiências, para poder ter acesso à informação e tentar facilitar, criando essa comunidade, essa quase que uma ajuda de outras pessoas que estão nesse mesmo processo para tentar emagrecer, para tentar manter sua saúde, melhorar sua saúde como um todo e, por que não, viver mais e viver
melhor também. Mas eu queria voltar esse nosso papo, Du, até usando um pouco do que você usou de analogia ali, de não conseguir curar necessariamente o problema, mas passar por ele em relação a não tratar a desestruturação e tudo, para falar um pouco dos análogos do GLP-1 e do GIP, que a gente chegou a citar aqui durante um tempo. Você citou que aquela inflamação hipotalâmica que a gente tem no processo de ganho de peso, até mesmo na própria obesidade, ela não parece ser curada, ela parece manter ao longo do tempo. Como que funcionam, então, por exemplo, esses medicamentos em relação ao processo da fome? Eles têm alguma ação direta? Eles causam a cura momentânea dessa inflamação hipotalâmica? Ou se a gente parar de usar, por exemplo, a fome volta? É um efeito transitório sobre a fome, né? O GLP-1 ele tem, na verdade, dois efeitos. Ele tem um efeito direto, que ultrapassa, né? A gente chama de bypassa essa inflamação hipotalâmica, e ele também gera um esvaziamento gástrico mais tardio. Então, o nosso estômago ele fica cheio por mais tempo depois que a gente come, quando a gente usa esses remédios. Isso gera, inclusive, efeitos colaterais gastrointestinais, né? A pessoa pode se sentir enjoada, pode até vomitar, mas gera também saciedade, né? Diminui a fome. Seu estômago está cheio, a gente sente menos fome. Mas para responder sua pergunta, o efeito é pontual. Enquanto você estiver usando o remédio, você vai sentir menos fome. A partir do momento que você para o remédio, a fome volta e volta com vingança, né? As pessoas voltam a engordar. Essa é a verdade. A história do uso do Ozempic, né, do Mounjaro, que são esses análogos, ela é muito parecida com uma dieta. Perfeito. Enquanto você está seguindo a dieta, você está emagrecendo. Quando você para de seguir a dieta, você para de emagrecer. Quando você usa o remédio, você está emagrecendo. Quando você para de usar, você para de emagrecer. E aí, para os dois casos, desde que você não tenha uma mudança de vida de fato. Se você conseguir, durante o seu processo de uso do remédio, né, que a gente chama de uma janela de oportunidade, você tem menos fome, é mais fácil você organizar a sua vida do ponto de vista alimentar. Se você aproveitar para tentar organizar a sua vida também de uma maneira mais global, dormir melhor, controlar melhor o estresse, melhorar suas relações, melhorar de fato a sua vida, é claro que você vai ter uma chance muito maior de, mesmo parando o remédio, continuar magro. Porque você vai estar mais estruturado para enfrentar a fome. A fome, cara, é o inimigo que vai ser enfrentado. Esse é um ponto, assim, que é essencial. E muita gente vai falar, não, é impossível o ser humano não consegue conviver com isso. Isso é mentira. Pode ser que seja a minoria das pessoas, mas vai ter gente que vai conseguir. Lógico. Só que é sempre a minoria, né? É a minoria das pessoas que conseguem coisas difíceis sempre. Então, se você vai na academia em janeiro, sei lá, vai ter 1.000 pessoas entrando. Cara, dessas 1.000, quantas vão continuar em dezembro, por 12 meses? Vai ser a minoria. Mas significa que é impossível? Não, não significa que é impossível. Então, assim, eu acho que é por aí. A pessoa tem que entender que vai ser difícil, que é um problema de saúde crônico. Isso é importantíssimo. A pessoa tem que entender que engordar e ser obeso é um problema de saúde crônico que pode entrar em remissão. A gente fala de remissão, a pessoa emagreceu. Então a pessoa está com a obesidade em remissão, mas ela ainda tem características fisiológicas da pessoa obesa. Então ela ainda tem uma inflamação hipotalâmica ali, que a pessoa obesa tem. Ela ainda tem uma redução da leptina e um aumento de grelina que a pessoa obesa tem. Então, ela vai conviver com esse problema, sim. Agora, é impossível conviver com esse problema sem ter uma recidiva? Então, sem se manter em remissão? Não, não é impossível. E, claro, tem a possibilidade também de você ter essa recidiva, você voltar a engordar e você depois de novo emagrecer. Em algum momento você pode conseguir essa remissão a longo prazo. E aí, eu acho que o segredo aqui está em pensar como fazer isso. Perfeito. Qual é o segredo da pessoa que consegue manter a remissão para sempre? É a pessoa que consegue organizar a vida dela. É a pessoa que tem uma vida ordenada. Dificilmente você vai ver uma pessoa com a vida bagunçada, muito estressada, que dorme mal, uma pessoa que tem um trabalho horrível, que tem uma família desestruturada, que espiritualmente não tem nenhuma ligação com nada. Essa pessoa vai ter muito mais dificuldade do que a pessoa que se organizar. A pessoa que tiver uma vida ordenada, ela vai ter mais facilidade de se manter magra. E, claro, a gente está falando aqui do emagrecimento, mas isso vale muito também para a saúde mental e para prevenção de doenças de uma maneira geral. De uma maneira geral, a pessoa tende a ser mais saudável. Então, eu vejo a saúde preventiva, né? A gente está falando aqui de saúde preventiva, como uma consequência de uma vida ordenada, de uma vida organizada. As pessoas que conseguem isso, elas, claro, a saúde, a gente sabe, né, que a pessoa pode ter tudo bem, tá magra, metabolicamente perfeita,
não fuma, não bebe, não tem nenhum fator de risco e vai lá, pô, descobriu um câncer de pâncreas, Lógico. descobriu um câncer no cérebro, descobriu, cara, começou a ter lúpus. Enfim, a pessoa pode ter problemas que surgem do nada. A vida é Uhum. assim. Agora, tudo que a pessoa pode fazer para evitar, cara, é a pessoa ter uma vida ordenada. Essa vida ordenada vai gerar uma saúde preventiva. E é claro, quando a gente fala de saúde, né, a gente tende a pensar nisso. A saúde é evitar doenças. Então, pô, se eu tive um câncer do cérebro e eu era 100% saudável, tem uma falha na saúde. Só que a saúde não é só evitar Uhum. doença. A saúde é a pessoa viver melhor. Perfeito. Então, a pessoa, mesmo que ela tenha essa tragédia de ter um câncer raro que não tem como prevenir, ela teve esse azar. Só que até esse momento, cara, ela teve uma vida melhor, porque ela estava mais saudável. Então, acho que Uhum. isso é uma coisa que a gente se perde muito na discussão estética, na discussão. Enfim, eu acho que a saúde é viver melhor, não é só viver por mais tempo. Perfeito. Trazendo alguns pontos até do que você falou muito bem, né? Viver por mais tempo também é viver melhor. E pensando no uso desses medicamentos, até no uso das dietas, quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente está falando especificamente sobre a parte estética em si, né? Ficar mais magro. Mas o emagrecimento que é causado tanto pelo medicamento quanto pelas dietas bem feitas a longo prazo, ela vai melhorar vários parâmetros cardiovasculares do indivíduo que vão fazer com que ele consiga viver por mais tempo e provavelmente não ter eventos que vão, de forma direta, causar morbidade para ele, né? Piorar a qualidade de vida, como um acidente vascular encefálico, um derrame, um infarto agudo do miocárdio, que se não matarem a pessoa, vão pelo menos limitar a vida dela. Então é importante a gente perceber que quando a pessoa volta a ganhar peso, ela volta a ter a piora desses parâmetros também. Então, não é uma questão só de estética, é uma questão de saúde. Inclusive, tem se aventado, por exemplo, se essa pessoa que tem obesidade, ela continua com a inflamação hipotalâmica, talvez valha a pena a gente manter as medicações que a gente tem hoje ao longo do tempo, né? Discutindo aí, por exemplo, o uso ao longo da vida do Ozempic, do Mounjaro, de outras medicações. Outra coisa que é interessante é fazer um paralelo quase nesse processo de obesidade com a dependência do álcool, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui e uma pessoa que, por exemplo, tem a dependência do álcool, ela vai lutar o resto da vida contra essa dependência. Então ela vai precisar, por exemplo, fazer uma organização importante da vida dela, ela vai precisar, por exemplo, mudar o ambiente em que ela está inserida, não só o ambiente físico em si, controlando ali, não tendo bebida em casa e tudo mais, mas também um ambiente social, ou seja, conviver menos com pessoas que fazem o consumo do álcool ou evitar ambientes que tenham consumo do álcool, além da própria criação da comunidade. A gente já falou várias vezes aqui sobre conseguir um objetivo, atingir um objetivo, e talvez a organização, né, a definição de uma meta clara ali, bem estabelecida, a organização da vida da pessoa com controle do ambiente, uma forma de segmento, né, que seja, por exemplo, uma reunião ali, um calendário em que você corta os dias que você conseguiu não consumir, ou até mesmo na obesidade, o peso que você pesa na balança, e a construção da comunidade, ou seja, conviver com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, faz com que a chance de atingir esse objetivo, seja ele perder peso ou resistir ao álcool ao longo do tempo, aconteça. Mas essas pessoas vão lutar ao resto da vida com isso porque são doenças crônicas. É muito importante a gente falar para isso. Só que se a gente já falou que a força de vontade, muitas vezes, ela não deve ser necessária para que a gente mantenha uma estratégia a longo prazo, e a gente já percebeu muito bem que a fome a curto prazo é ali uma das grandes detratoras das dietas, porque quanto mais restritiva uma dieta, mais fome a pessoa ter, menor a chance dela manter isso a longo prazo, ela também acontece no curto prazo, ela também acontece a longo prazo. Então, quais são as estratégias que a gente pode ter para não depender da força de vontade para conseguir controlar a sua fome e emagrecer ao longo do tempo? É o que a gente tem falado, estruturação da vida como um todo. A pessoa precisa ter uma rotina e dentro dessa rotina está a rotina alimentar. E ela vai seguir essa rotina alimentar. Quanto mais estruturada for a vida da pessoa, mais resistente a pressões externas vai ser. Então, tudo que a gente falou dos problemas da vida, né? O divórcio, a perda de algum familiar, ou a menopausa, a pessoa teve filho, mudou de emprego, está desempregada, enfim, todos os problemas da vida, eles vão ser pressões, né? Para a pessoa, porra, você vai continuar seguindo isso mesmo? Você vai continuar ignorando a sua fome, né? Porque, de certo modo, você está ignorando a sua fome, né? No seu período de manutenção. Quanto mais pressão, mais difícil é. O que pode contrapor essa pressão é estrutura. É estrutura, cara. Você precisa ter uma estrutura. Então, quanto mais sólida for a sua estrutura, melhor. E aí, o que eu chamaria de uma estrutura sólida? Para mim, é mais sólido uma estrutura que envolva a vida inteira da pessoa do que só a dieta. Então, se a Uhum. pessoa tem uma vida desorganizada, mas ela tem uma dieta que é organizada, é legal, melhor do que não ter nada organizado, mas melhor ainda se a vida dela fosse mais organizada. E aí, o que eu tô chamando de vida organizada? A pessoa tem que ter um ciclo de sono
bom e organizado. A pessoa tem que ter horários para dormir, horários para acordar. A pessoa tem que ter horário para se alimentar também. Não é só o tipo de alimento e a quantidade. Cara, a pessoa tem uma organização relacionada a isso. A pessoa, idealmente, ter uma família estruturada, viver num ambiente em que é estruturado, que ela não tem problemas o tempo todo, não tem desgastes o tempo todo. No trabalho, né? Se ela trabalhar, seja em casa ou fora, também isso, primeiro, não pode ser um trabalho que a pessoa odeie, que a pessoa deteste. Tem que ser uma coisa, idealmente, que dê mais sentido à vida da pessoa do que seja um peso na vida da pessoa. Isso vai ajudando ela a se estruturar. Se ela tiver também algum vínculo espiritual, seja religioso ou não, eu acho que ajuda a pessoa a ter uma organização dessa da vida dela. Então, quanto mais estruturada for a vida da pessoa, mais imune aos problemas ela vai ser. Agora, ela vai ser imune 100%? Claro que não, né? Perfeito. Isso é uma luta, cara. Uhum. É uma luta do ser humano. Então, é o que você falou aí do paciente que é alcoólatra. Eu poderia estar dando essas dicas para o paciente alcoólatra também. O paciente alcoólatra, as dicas seriam mais ou menos essas. Claro que existem coisas mais específicas de cada coisa, mas também são parecidas, do tipo, o alcoólatra ele tem que saber quais são os locais que servem como gatilho daquele vício dele. E ele não vai. Isso faz parte da organização. Do mesmo jeito, a pessoa também que é obesa, mesmo que ela esteja em remissão, pensa só, uma pessoa magra pode ser obesa. Vamos usar esse conceito. Então, a pessoa que é obesa, que está magra, ela tem que saber quais são os lugares que gatilham aquilo. E tem que evitar, de preferência. Isso faz parte de uma organização de vida. Então, acho que quanto mais ela tiver uma estrutura organizada, ela tiver as coisas planejadas, melhor para ela. E alguns podem falar, pô, mas isso é uma vida meio obcecada, uma vida muito rígida. Gente, assim, é como funciona a realidade. Exato. Esse é o ponto, assim. A gente pode tentar fugir, falar, não, cara, é melhor se eu tivesse uma vida caótica. Eu moro cada dia num lugar, eu como cada dia de um jeito. Beleza. A consequência disso, para a maioria das pessoas, vai ser a pessoa ter algum tipo de problema. Pode ser um problema ligado à alimentação, para quem é obeso, pode ser um problema ligado ao álcool, para quem é alcoólatra, pode ser um problema ligado à aposta, pode ser algum tipo de problema. É muito provável que a pessoa tenha. A verdade é que o ser humano é um animal que precisa dessa organização, dessa estrutura. Ele, sem essa organização, sem essa estrutura, ele sucumbe. Essa é a realidade. A gente pode aqui, a gente poderia entrar num papo filosófico, quase teológico, de por que é assim. Mas, ou se é evolutivo, poderia ser biológico também, mas esse papo agora não seria o momento. Eu acho que o ponto existe uma forma do ser humano viver em que ele facilita os problemas ou ele dificulta os problemas. Para uma pessoa que não tem nenhum problema, normalmente, por exemplo, um jovem de 20 anos, cara, ele ainda não teve tempo na vida dele para ele ter tantos problemas, né? Nem problemas de saúde, nem problemas, às vezes, emocionais, de perdas tão grandes. Então, a vida desse jovem de 20 anos, ela suporta mais desorganização. Então, a pessoa com 18 anos, ela pode viver uma vida um pouco mais caótica e, mesmo assim, ela não ter nenhum grande tipo de problema. Apesar de que a gente já tem visto que a coisa se desestruturou tanto que os problemas começam cedo. Mas, de qualquer jeito, uma pessoa de 20 anos ela tem mais resiliência. Agora, uma pessoa de 40, de 30, de 50, de 60 é diferente. Essa pessoa precisa se organizar ainda mais. Então, cara, se você acha que é obsessão, que é uma coisa muito rígida, aí você vai ter que comparar o prejuízo que você vê nessa rigidez que você enxerga com o prejuízo, por exemplo, da obesidade ou, por exemplo, sei lá, de um problema de saúde mental que também, na minha visão, também está ligado muito a isso. Então você vai ter que comparar as coisas e ver qual é o que você vai escolher, cara. Você vai escolher uma vida mais desregrada, com mais liberdade, mas possivelmente com algum tipo de problema ou alguns tipos de problema, ou você vai escolher uma vida mais regrada, mais ordenada. Claro que dentro desse regramento, desse ordenamento, você vai ter momentos também, óbvio, de descontração e de desorganização até, mas até isso você pode organizar. Esse é o segredo, cara. Não tem. Por isso que não é fácil, né, Jorge? Porque eu vejo muita gente na internet falando sobre alguma pílula mágica, né? A pílula mágica pode ser uma dieta que vai resolver o seu problema para sempre. E aí as pessoas apostam tudo naquilo, emagrecem, em algum momento param de emagrecer e aí começam a se culpar. Porra, se aquilo é a pílula mágica e eu não consigo, é porque eu realmente não valho nada. Ou às vezes é um suplemento, né? Alguma coisa que a pessoa toma, o chá do emagrecimento, o suplemento que vai fazer você emagrecer. E, cara, nada disso funciona. E é muito mais difícil você falar
que não precisa organizar a sua vida, né? As pessoas gostam de soluções mais fáceis, né? Lógico. Essa é uma solução mais difícil, só que é uma solução completa, cara. É Uhum. uma solução que vai fazer a pessoa emagrecer, possivelmente vai fazer a pessoa ter uma saúde mental melhor e possivelmente vai melhorar a vida da pessoa como um todo, né? Em outras áreas também. Então, assim, pode ser que não seja o mais fácil, pode ser que não seja o que as pessoas gostariam de ouvir, mas a Uhum. gente não tá aqui pra falar o que as pessoas gostariam de ouvir, né? A gente tá aqui pra falar a verdade. Então, Exato. enfim, é isso. E eu vou aproveitar aqui, Jorge, pra pedir pra galera dar um feedback sobre isso. Vocês concordam, discordam, acham que é só uma questão de alimento, de hormônio, de insulina alta, de insulina baixa, de gordura, ou vocês acham que é uma questão maior, que envolve a vida como um todo, que envolve decisões difíceis que a gente toma no momento de estresse, em problemas da vida que aparecem durante o processo de emagrecimento ou durante o processo de manutenção. Deixem aqui a experiência de vocês, porque, cara, é fundamental. A gente precisa saber se o que a gente está falando faz sentido para vocês ou não. Perfeito. E até antes de terminar e trazer qual a sua dica prática de saúde para o pessoal, lembrar de alguns pontos, né? Logicamente não é fácil, não é um processo fácil. A gente não estaria aqui falando mais de 1 hora sobre tudo isso se fosse algo fácil. A maior parte das pessoas conseguiria. Realmente, muitas vezes não é o que as pessoas querem ouvir, mas eu diria que é o que elas precisam ouvir. Realmente, a gente tem cada vez mais subestimado o impacto positivo de algumas ações muito simples na nossa vida, que muitas vezes não vão necessitar de dinheiro, não vão necessitar de organização. Então, esses impactos, eles geralmente acontecem no longo prazo. Então, muitas vezes a gente com essa ânsia de ter algo ali no curto prazo, alguma coisa, uma recompensa muito imediata, a gente acaba subestimando o impacto disso na nossa vida lá na frente. Isso tem até um pouco da relação que você falou do indivíduo jovem, ele poder ter uma vida um pouco mais caótica, porque ele ainda teoricamente tem saúde para poder compensar os efeitos negativos que aquilo vai causar, mas em algum momento ele vai sofrer isso, e é por isso que a gente vê, por exemplo, várias pessoas cada vez de forma mais precoce tendo eventos cardiovasculares, entre outras coisas, saúde mental. Mas os efeitos, inclusive, dos bons hábitos também vão acontecer a longo prazo. Então, tanto o que ele faz de forma negativa vai acabar influenciando no longo, no médio e longo prazo, como os efeitos positivos, quando a gente fala de longevidade ou de qualidade de vida, né, que a gente fala muito aqui, também vão acontecer a longo prazo. Então, é preciso que as pessoas entendam que a gente deixou de fazer coisas muito simples, que logicamente devem ser adaptadas à realidade da pessoa, mas que quanto mais a gente fizer, melhor a gente vai conseguir viver, mais tempo provavelmente a gente vai conseguir viver. Mas tentando trazer a sua última dica prática aí do pessoal que nos acompanha, que pode, logo depois de assistir esse episódio, aplicar na sua vida para viver mais, melhor, o que você pode trazer, pessoal? Cara, eu acho que eu falei tanto aqui que a minha dica prática vai ter que ser você entrar aqui no nosso comentário fixado. Então, dentro da nossa área de comentários desse vídeo, tem comentário fixado com um convite para você entrar no grupo da Outlive. O grupo da Outlive funciona lá no WhatsApp, ele é gratuito e é justamente uma ideia nossa de, cara, como que a gente pode ajudar as pessoas a estruturarem a vida delas. Quando a gente fala de organização, seja qualquer tipo de organização, uma organização familiar, uma organização empresarial ou uma organização religiosa, a gente sempre está falando de pessoas, de uma comunidade de pessoas. A organização nunca é um indivíduo só em determinado lugar. É sempre pessoas e pessoas que estão com aquele mesmo objetivo, com aquela mesma vibe, pessoas que têm problemas parecidos e que podem se ajudar. A nossa ideia, se não estruturar toda a vida de vocês, que pelo menos nesse grupo de WhatsApp é impossível, é ajudar vocês a terem essas pessoas, a encontrarem uma comunidade de pessoas com essa mesma vibe, pessoas que estão com um problema parecido, que têm dificuldades similares, que às vezes já superaram essas dificuldades e que podem ajudar. A gente tem certeza que pessoas juntas com esse mesmo foco podem se ajudar. Então entra no grupo do WhatsApp, a gente também está lá no grupo, a gente vai ajudar a tirar algumas dúvidas, ajudar vocês também a terem esse tipo de organização, mas a nossa ideia é realmente ajudar. E entrem lá que eu tenho certeza que vai ser uma coisa importante para a sua saúde como um todo. Perfeito, Edu. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, viu? Espero contar contigo em outras conversas. Eu que agradeço, Jorge. Bom, se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos episódios. Assim você não apenas fica por dentro do que a gente traz aqui, mas também possibilita que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você viver mais e viver melhor.
Como o Eduardo falou, você também pode aproveitar e se inscrever aqui, acessar diretamente o nosso grupo do WhatsApp, que é gratuito, para ter contato com toda essa comunidade de pessoas que têm os mesmos objetivos que você e que podem se ajudar de forma mútua para atingir esses objetivos. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo e também no nosso comentário. Aproveite também para nos seguir nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.